tinha homens da parte do meu pai que me apresentaram a pornografia muito cedo. O vício foi por eu ser apresentado a pornografia muito cedo. E eu sempre lutei com essa gangorra. E naquele dia o Senhor estava quebrando o ciclo. Verdadeiramente mostrou que era com você. Sim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa um like, um comentário. Fazendo isso, você vai ajudar o nosso canal a alcançar mais vidas. Gente, estou recebendo hoje esse ministro de louvor, homem de Deus, Eliseu Alves. Eliseu, seja bem-vindos ao nosso podcast Marcadas pela Promessa. É um prazer. Amém, pastor. É uma alegria estar aqui com vocês. Lisonjeado pelo convite. Faz tempo que eu não faço entrevista de podcast. E feliz de estar com vocês de novo, de alguma forma, né? Faz tempo que a gente não vai na igreja lá ministrar. Mas estou feliz de estar aqui para compartilhar um pouco do testemunho. Amém. Seja bem-vindo. Eu quero que você se sinta à vontade para compartilhar, porque eu sei que muitas vidas vai ser alcançada através do seu testemunho de vida. E eu já queria aqui começar com uma pergunta. Quem é Eliseu Alves fora dos palcos, do microfone? Fala aí um pouco desse Eliseu. Pastor Eliseu fora dos microfones. É Eliseu filho, né, de Deus, é Eliseu pai, é Eliseu marido. Eu acredito que o pessoal conhece o ministro de louvor, né? Mas ninguém conhece mais o bastidor e quem é o homem por trás da canção, da voz, mais do que a família, né? É verdade. Se você olhar para a família de um ministro e ver que está tudo desorganizado, tem uma coisa errada, né? Mas você olha para uma família do ministro, vê como ele trata a esposa, os filhos. Isso. Quem me conhece de fato, né? É a minha família, minha esposa, meus filhos. E é ali que a coisa é posta à prova, né? Então, eu amo ser, até mais do que ser, Eliseu cantor, né? É o Eliseu marido, é o Eliseu pai, é o Eliseu filho. Coisa boa. E como surgiu o seu chamado, Eliseu? Para a música? Qual foi o momento que você percebeu que Deus, ele realmente estava direcionando você para esse ministério de música? Pastor, desde criança eu sempre gostei muito de música, né? A minha mãe, ela se converteu aos 7 anos de idade. Que lindo. E aí ela ganhou os meus avós para Jesus. E ela é filha da minha avó, mas ela é adotada pelo meu avô que é falecido. E meu avô adotou ela, né? Assumiu a minha avó, adotou minha mãe como filha. Minha avó, quando meu avô conheceu a minha avó, ela estava grávida da minha mãe. E ele assumiu a minha avó, casou com a minha avó e adotou a minha mãe como filha. E aos 7 anos minha mãe se converteu, ganhou a família para Jesus. Minha mãe sempre envolvida com música, ela canta muito. Que lindo. Minha mãe canta muito, é um soprano, canta bastante, assim. Eu sempre tive esse contato com a música, que eu acordava de manhã, era Chile Cavalhais, Cassiane, Elaine de Jesus, assim, eu já acordava com esse pentecostal, assim, forte em casa. Né? E mesmo a gente sendo de uma origem batista, mas a minha avó, minha mãe, sempre escutava esse canto do fogo, assim, sabe? Então eu cresci tendo esse contato, vendo minha mãe cantar em coral. Então, quando eu era pequeno, eu pedia para cantar no coral também. Eu queria cantar. Eu via, até quando criança, né? Você acaba vendo cantores seculares cantando na TV. Eu ficava imitando. Dizia que eu era cantor. Mas eu não imaginava que Deus tinha para mim, né, um ministério envolvendo música. Isso foi acontecer muito mais na frente. Mas o meu contato com a música sempre foi de pequeno, né? Eu cresci num lar cristão, num lar evangélico, mas em determinado momento da vida eu me afastei. Me desviei e ali eu perdi o contato por aquele momento, por aquele período de tempo com a música. E depois a música me atraiu também, a presença de Deus de volta. Canções que ficaram marcadas no meu coração, porque minha avó me levava obrigado para a igreja quando eu não queria ir. Eu costumo dizer que eu sou uma semente Se a minha mãe foi uma semente para os meus avós foram uma semente para a minha conversão. Quer compartilhar como foi sua volta? 2007. 2007. Deixa eu beber um pouquinho de água. Em 2007 eu voltei para Jesus num período pós-carnaval, mais ou menos em março. Eu estava numa vida muito desenfreada naquela época. Eu tinha 14 anos e com 14 anos eu já era alcoólatra já. Bebia todo final de semana. Eu era meio que um mascote de um time de futebol que tinha no bairro, que antes do time ser chamado Bandeirantes, o time era
chamado de movida a álcool. Então o pessoal bebia se perdesse o jogo, bebia se ganhasse o jogo. E eu não é que eu era influenciado a fazer aquilo, mas acabava que o fato de eu não ter uma figura paterna presente, eu sou filho de pais separados, então sempre que eu via alguém com essa figura paterna, me chegava perto. E se eu via alguém mais velho tomando um copo de cerveja, eu queria tomar 2, 3, para tentar me sentir aceito, me sentir pertencente ao grupo. Então, com 14 anos, eu já bebia muito, muito. Tive problemas de fígado, de tanta bebida que eu bebi. Cheguei a cheirar loló, fumava cigarro escondido. Então, eu estava numa vida muito desenfreada. Mas a mensagem do evangelho não tinha saído, porque Deus sabe as coisas que eu pensava quando eu estava na cama, sozinho, quando eu ia dormir, o vazio que eu sentia, e eu sabia que era só Deus que podia preencher aquele vazio. E eu voltei para Jesus num contexto de dor. Quando o pessoal mais pentecostal, ele costuma falar, né, que se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Então, eu costumo dizer que eu ia nessa linha, né, de acreditar nisso, porque eu estava no contexto de muito sofrimento, uma crise existencial, já com 14 anos de idade, de muitas dores, muitos traumas de infância, e afastado, e bebendo muito, e distante mesmo ali do evangelho. Só que a minha avó, ela sempre foi muito sábia. Minha avó, a irmã Creuza. Ela, como eu falei, a nossa origem é batista, mas ela depois saiu da batista e foi para a Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que minha avó é aquela irmã do coque, aquela irmã da oração, né? E eu cansei de ver, pastora, minha avó, eu chegar bêbado em casa e minha avó tá de joelhos orando por mim, dizendo que eu seria um ministro do evangelho, dizendo que eu era a herança do Senhor, que eu era prometido a Deus desde o ventre da minha mãe. Eu cansei de ver ela dizendo assim, ele será um ministro do evangelho. E ela orando, e teve um tempo que ela não... E acho que isso que me alcançou para Jesus, porque a palavra de Deus diz que o amor cobre multidões de pecado. Quando minha avó parou de reclamar comigo, de me cobrar, eu chegava em casa tarde, eu saía num dia, voltava no outro. E a minha avó, ela estava ali, sempre orando. As pessoas falavam assim, vai se imaginar, porque eu andava com gente errada às vezes também. O pessoal da minha rua, da rua onde eu morava, no bairro onde eu morava, alguns foram presos, outros foram mortos, outros começaram a traficar. E o que me impedia de seguir esse caminho era o temor. Era a semente que minha avó tinha plantado no meu coração. E foi o que me fez voltar para Cristo. Quando eu me desviei, foi por causa também da questão da mudança de igreja, nessa mudança de comunidade. Quando meus pais se separaram, a minha mãe, ela se desviou do evangelho, e minha mãe sempre foi uma mulher muito entregue assim a Deus. Eu gostava de ver a forma que ela se entregava, a devoção dela. Então, a minha mãe, ela se afastou de forma tão... A Bíblia se cumpriu ali na minha frente, ali, quando a Bíblia fala que quando você sai, o espírito que estava dominando aquela vida volta com mais 7, né? E a minha mãe entrou numa vida de prostituição muito, muito, muito terrível, né? Enquanto meu pai estava de um lado, né, por causa de uma traição, eles separaram, meu pai estava de um lado, minha mãe estava do outro, assim, uma vida parecia uma jovenzinha, quase que... Houve momentos que parecia mais uma irmã mais velha do que nossa mãe. Eu sou filho único, eu tenho uma irmã chamada Zípora, né, que ela é 2 anos mais nova do que eu, e a gente terminou nossa criação pelos nossos avós. Nossos avós terminou de nos criar. Então, ter saído da igreja e ter ido para uma outra comunidade me afastou dos amigos que eu fiz quando era criança. E isso você vai, quando vai crescendo, acho que todo jovem e adolescente passa um pouco por isso na igreja, nessa essa sede de experimentar o que você nunca viveu. E feliz é o pai e o adolescente que resiste a isso, e o pai que vê o filho resistindo a isso e crescendo nos caminhos do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho um testemunho forte para contar. Quando o testemunho mais forte é a permanência. Assim, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Não tem testemunho mais lindo do que esse. Então eu posso hoje ser uma semente para que meus filhos vivam isso. Para que meus filhos declarem, eu nunca me desviei. Eu sou a semente do testemunho do meu pai. Então, o fato deles terem separado, a gente ter mudado de igreja, isso fez com que eu fosse me sentir aceito em algum outro lugar.
E aí eu procurei em amizades, em lugares errados. E eu cresci nesse contexto. Até que quando, acho que eu tinha 12 anos mais ou menos, brincando na rua, tava um tempo de chuva, muita chuva, e eu gostava de tomar banho de biqueira. A biqueira vinha, eu ia pra debaixo da biqueira e tome água. E eu não sei se a senhora lembra, mas teve um surto aqui em Pernambuco, em Recife, de leptospirose. Isso, lembro. E muitas pessoas estavam morrendo por causa da leptospirose, assim, muitas pessoas. E eu peguei a leptospirose. E eu tive um agravante, né, nessa época que eu peguei a leptospirose, que eu fiquei internado e eu lembro de estar no hospital e a minha mãe olhar pra mim do outro lado da porta. Eu fiquei como se fosse entubado, assim, e eu vi ela chorando do outro lado da porta sem poder entrar. E eu apaguei. Simplesmente apaguei. Eu acordei pra mim, na minha cabeça, eu acordei no outro dia, recebi alta, fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, tinha toda a minha família em casa, parentes, primos, com aquelas cartas de metro. E eu sem entender o que estava acontecendo. E lá na frente, a minha avó e minha mãe me falou que eu fiquei em coma por 3 dias por causa desse agravante da leptospirose. Meu Deus. E ela disse que levantou as igrejas em oração, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus. Se levantaram em oração por mim durante esses 3 dias e pra mim foi só um cochilo. Na minha cabeça foi só um cochilo, mas eu tinha ficado em coma por 3 dias, tinha totalmente desenganado pelos médicos e o Senhor me trouxe a vida de volta. E eu fiz uma oração, muito novo, adolescente ainda, com 12 anos, eu disse, Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor e nunca mais eu vou sair dos teus caminhos. E daí eu voltei para Jesus, aí me desviei depois de 3 meses. Aí foi que a minha vida virou essa bagunça, né? Aí eu fiquei 2005, 2006, bebendo, me prostituindo, fazendo tudo que uma criança, um adolescente não deveria fazer naquela época. E tudo que meu pai falava assim pra mim, não faça, eu fazia em dobro. Porque na minha cabeça e na minha falta de maturidade, eu queria descontar o abandono que eu sentia. Tipo, por que você nos abandonou? Por que você deixou a minha mãe? Por que você foi construir uma outra família? E a falta de afirmação, de não me sentir amado, de não me sentir pertencente, cuidado, direcionado, porque a mãe ela acolhe, né? Mas o pai dá direção. E sem essa direção, eu procurei a direção errada, com pessoas que não tinham essa direção para me dar. E daí em 2007 eu brinquei o último carnaval que eu tinha para brincar e assistindo TV, eu tive uma crise de ansiedade com 14 anos. Meu coração parecia que ia sair pela boca, fui socorrido pro Oswaldo Cruz. E eu lembro que no caminho, eu sendo socorrido, eu lembrei da promessa que eu tinha feito a Deus. Eita, que Deus. Porque ele tinha me curado da leptospirose e tinha me tirado do coma, né? E eu disse, Deus, você vai me levar agora. E eu fiz uma promessa pro Senhor. Na minha cabeça, eu tinha tanto a imagem de um Deus punidor. Do que o Deus de amor. Porque o que se aproxima mais do amor de Deus para um filho, se não um pai com um filho, quando, sabe? Mesmo que seja um amor totalmente diferente, no sentido de que ninguém nos ama mais do que Deus. Pode uma mãe se esquecer, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus, de todavia, nunca irá se esquecer dele. Só que a pessoa que deveria me apresentar esse cuidado, esse amor, que é a figura paterna, sumiu da minha vida. E a falta dessa figura fez com que eu enxergasse Deus de forma errada. Um Deus punidor, um Deus que me abandonaria, um Deus que não teria amor genuíno por mim. Meu Deus. E daí eu imaginava, Deus está me castigando. Porque eu falei que ia fazer e não fiz. A imagem que eu tinha de Deus era a imagem mais próxima da imagem que eu tinha do meu pai. Porque eu lembro do meu pai... Quando meu pai se separou da minha mãe, ele disse que se separou da minha mãe por causa de mim e da minha irmã. E a minha mãe também colocou essa culpa na gente na época. Porque a gente desobedecia muito, porque a gente era criança, né? E houve um dia que meu pai falou assim, tem quase que um toque de recolher. As crianças têm tal hora para ficar em casa. Se sair pra rua,
eu já sei que eu não tenho mais domínio sobre a situação, não tenho respeito nessa família, nossa separação vai ser de vez. E daí eu lembro que eu saí de casa 10 horas da noite pra brincar na rua. E daí minha mãe já surtou e disse, tá vendo, seu pai não vai voltar porque você é desobediente. E aquilo ficou no meu coração, um adolescente. E eu carreguei a culpa da separação dos meus pais, ó, por Meu muito Deus. tempo. Então eu imaginava que tudo era uma punição. Com Deus, eu pensava andar na linha, senão eu era punido. Deus ia me castigar de alguma forma. E naquele carro eu falei assim, Deus, me perdoa, porque eu te prometi que nunca mais ia sair, o Senhor tá me punindo. Me perdoa. Eu não tenho mais coragem de te fazer essa promessa, mas me livra disso. E ali eu cheguei no médico, o médico fez todos os exames, fez eletrocardiograma e nada. Nada, nada, nada. Aí o médico falou pra mim assim, você tá tendo uma crise de ansiedade. Naquela época era um tabu isso, eu tava no começo desse assunto, ninguém falava sobre isso. E daí veio a crise de ansiedade, com a crise de ansiedade veio depressão, Não chegou a pensar em suicídio, não? muitas vezes. Muitas vezes, já de pequeno. Porque eu ficava ouvindo vozes, eu tinha surtos psicóticos, eu ficava mal mesmo. Com remédio, com tudo. Era uma tormenta, assim, pra mim. Eu não conseguia entender porque eu tava passando por aquilo, o abandono, a separação dos meus pais, porque Deus estava me castigando. E na minha cabeça eu falava, mas eu não pedi nem pra vir ao mundo, por que eu tenho que passar por essas coisas? Eu não tinha senso de propósito. E isso me deixava com uma crise de identidade, uma ruptura da realidade muito forte, já adolescente. Então, na dor, naquela minha angústia, eu falei assim, eu preciso procurar Deus. Porque os médicos não identificam. Tomo um remédio, não vai. Vou no psicólogo, não resolve. Vou procurar Deus. E daí eu fui intenso nessa minha busca de varar a madrugada ali na Bíblia. É tão difícil que eu tinha dificuldade até para estudo, não consegui estudar. Eu terminei de ser alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não sabia ler. Porque eu só queria saber de maloqueirar, ir pra rua, ficar brincando, andando com gente errada. Repetia de ano diversas e diversas vezes. Não sabia escrever. Com 14 anos, 15 anos, não sabia escrever direito, pastor. Não tinha terminado os estudos. Vim terminar os estudos com 22 anos. Fazendo EJA, fazendo prova na Paraíba, para pegar a ficha 19. Porque eu não tinha gosto pelo estudo, não tinha paciência para estudar. Minha vida foi muito rebelde, né? Depois da separação dos meus pais, depois que eu me desviei. E quando eu voltei para Jesus, consegui voltar a estudar, consegui voltar a pensar em ter um futuro, em ter perspectiva, levou tempo. Porque eu tinha que quebrar todos os paradigmas que foi construído na minha vida antes. Tudo. Traumas, dores. E consegui enxergar Deus como pai. Essa foi sempre minha maior dificuldade. E hoje a minha maior mensagem é essa paternidade. Porque é onde Deus me curou, né? É onde Deus ele me alcançou. Através da paternidade. Ele conseguir enxergar Deus como pai que ele é. O pai perfeito. E eu lembro que nesse meu meio tempo de afastado, e quando eu voltei para Jesus, tudo que eu fazia de radical no mundo, eu decidi fazer de radical para Deus. Então eu fazia jejum, adolescente, fazia jejum, eu orava, e eu com dificuldade. Eu tinha vergonha até de ler para mim mesmo em voz alta, porque eu ficava gaguejando. Eu era um pouco gago também. Quando eu ficava nervoso, que eu gaguejava mesmo. Mas eu terminei de aprender a ler, lendo a Bíblia, varando madrugada fora. Lendo Bíblia. 2 da manhã, minha avó, desliga a luz, eu tô lendo a Bíblia. Tô lendo a Bíblia, tô lendo a Bíblia. E aí eu senti a presença de Deus e eu chorava de madrugada. Aí eu falei assim, eu li um texto que dizia que o louvor liberta. Aí eu falei assim, se eu fizer um teste para entrar no louvor da igreja, será que vai dar bom? Porque mesmo afastada, a música estava presente na minha vida. Eu lembro que eu, com 15 anos, 14 anos, eu ia pra roda de samba, o pessoal bebendo e eu cantava música de pagode. O pessoal falava, cara, que tem uma voz bonita. E mesmo sem domínio, eu cantava. Sem domínio de técnica, sem nada, eu cantava. E daí eu lendo a Bíblia, eu disse, eu vou ser liberto dessa ansiedade, dessa depressão agora.
E daí eu fui e me propus a passar pelo teste do louvor e passei. Aí eu entrei no louvor da igreja. Isso aos 16 anos. E daí eu compus minha primeira música. E depois que eu pus minha primeira música com 16 anos, aí eu não parei mais de compor. Aí foi quando eu comecei a pensar, será que Deus tem alguma coisa pra mim relacionada ao ministério musical? Porque eram canções que a igreja cantava junto. Começou a sentir o chamado, né? Sim, porque eu comecei a cantar as canções que eu estava compondo e a igreja respondia a essas canções como se fossem canções que já eram conhecidas, que o pessoal já cantava. E aí foi quando começou esse processo musical de fato, né, depois que eu voltei para Jesus nesse período. Com os 22 anos. Na verdade, com 16. 16. De 16 para 17 anos ali foi quando eu comecei a compor e entender que Deus queria isso para minha vida. Que coisa linda. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no início dessa caminhada ministerial de louvor? Teve alguma... Igreja. A igreja entender que aquele era o meu chamado. Isso. Eu sempre acreditei mais do que todo mundo, pastora. Sempre. Sempre. Fiz loucuras por acreditar mais do que todo mundo. Eu lembro que meu tio, ele trabalhava numa empresa chamada Tramontina Delta. Uma multinacional da Tramontina. E ele conseguiu um emprego de jovem aprendiz para mim. Eu com 16 para 17 anos. Passei, fui fazer a prova e era no Senai. Ou era Senai ou era Senac, alguma coisa assim, um curso técnico para operador de máquina. Eu recebia na época R$700. Ou era 750, eu não lembro direito. Mas eu fui, fiz o curso. Era 25 ou era 20 alunos, se eu não me engano, mas desses 20 ia reduzindo para 10. E no final ia ser efetivado na empresa 5. Só que eu era uma indicação de um dos melhores funcionários da empresa, que era o meu tio. E toda vez que eu chegava no trabalho, de jovem aprendiz, toda vez que eu pisava naquele lugar, me dava uma angústia. E não porque eu não gostava de trabalhar, mas é porque eu sabia que Deus não tinha me chamado para aquilo. Que de alguma forma eu iria viver da arte, viver da música, viver daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então o que foi que eu fiz? Todo o dinheiro que eu recebia, eu juntei para gravar meu primeiro CD. E no final, de quando o CD estava gravado, e o dinheiro começou a não ser suficiente, aí eu comecei a fazer corpo mole na empresa, para ser demitido. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não faça isso em nome de Jesus. Eu errei. Não façam isso. Para poder ser demitido e ter todos os direitos. Não queria me demitir, não queria chegar lá e pedir demissão, mas eu comecei a fazer corpo mole para ter um motivo, e o RH me chamou. E quando o RH me chamou, em vez de eu ficar triste, eu fiquei feliz. Eu falei assim, eita glória, agora eu vou receber toda a... Gente, é engraçado, mas não façam isso, é em nome de Jesus. O pessoal do bastidor aqui tá tudo rindo da minha cara. Mas não é uma coisa aconselhável. Seja prudente, trabalhe, porque Deus não chama desocupado. Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa para servir na obra dele. Então, sem sabedoria, eu comecei a fazer corpo mole, aí fui demitido. Então, todo o dinheiro que eu peguei, reverti pro CD, gravei o CD. Só que daí veio a consequência, né? As críticas. Não quer nada, só quer saber de igreja. Só quer saber de cantar, isso não vai dar certo, isso não vai pra frente. Meu tio ficou assim, transtornado, né? Porque ele lutou, apostou, queria. E meu tio é quase como se fosse um irmão pra mim. Porque meu avô adotou também meu tio. E meu tio é um milagre assim de Deus, porque a mãe dele já era mãe de muitas crianças e abandonou ele. E deu ele pra minha tia. Só que minha tia estava grávida. E a minha tia falou assim, não tem condição de ficar com ele. E entregou ele para minha mãe. Minha mãe chegou em casa com uma criança e falou assim, ó, essa criança não tem onde ficar. E era um bebê, literalmente, com meses ali. E era inverno, tava chovendo muito. E meu avô olhou pra criança e falou assim, vai ficar com a gente então, vou adotar ele. E colocou ele, o nome dele de Moisés, que ele disse que ele foi trazido pelas águas, num tempo de inverno de chuva. E a nossa idade é próxima. Meu tio é 3 anos mais velho do que eu. E a gente sempre cresceu... feito irmãos. Feito irmãos, né?
E ele tinha muita raiva, mas não era uma raiva de raiva de mim, mas é porque ele queria que eu desse certo na vida. E ele viu o tempo passar e eu não tinha uma faculdade, eu não tinha estudo concluído. E eu só queria saber de música, porque eu tinha uma convicção no meu coração que se eu me dedicasse só a isso, em tempo integral, 1 hora ia acontecer. 1 hora ia dar certo. E foi uma luta de quase 12 anos até uma música dar certo, até eu conseguir. E eu lembro que durante esse período eu tive um namoro na igreja, né? Que é um namoro que eu queria muito namorar com essa pessoa. Passou anos tentando namorar, só que a família dela não queria que a gente namorasse. E hoje, para ser bem sincero, pastor, naquela época, naquele contexto, eu não daria... Hoje eu sou pai de menina, né? Eu tenho um filho, o Gabriel, de 4 aninhos, e uma menina, Mariel, de 1 ano e meio. Naquela época, naquele contexto, eu não daria uma filha minha para alguém como eu naquela época. Porque eu não tinha estudo concluído, não tinha faculdade, não tinha emprego e estava no sonho de ser músico, de ser um cantor, de viver do ministério. Então, existe um contexto por trás, né? E a família era contra, e a gente insistiu, a família, por muito tempo, deixou. Só que aquilo fez com que eu desfocasse do meu ministério. Eu queria tanto aquele namoro, eu queria tanto aquela coisa que acontecesse, e Deus permitiu que acontecesse, mas no final não deu certo. A gente passou 6 meses, separou, não deu certo, e aí eu entrei em depressão de novo. Eu estava com 19, não. Já com 22 anos, já. Já tinha até mudado de igreja. Então, quando eu saí da igreja, fui para outra igreja e tinha terminado esse namoro, eu entrei mais uma vez em depressão. E eu sempre lutei contra a depressão. Sempre. E sem entender, que eu acho que lá na frente, dependendo das perguntas, a gente vai falar sobre isso, né? E lutando contra a depressão, mais uma vez, né? Eu disse, Deus, estou passando por isso de novo. Uma crise de identidade existencial, tudo de novo, tudo vindo de novo, um turbilhão de coisas. E eu falei assim, Deus, eu preciso vencer essa depressão e entender de fato aquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque eu não posso ficar essa gangorra de uma hora tá bem, tá com fé, outra hora eu tô mal, tô sem fé, uma hora eu tô bem. E qualquer coisa era um gatilho para eu me sentir abandonado. Então, meu pai me abandonou, a namorada abandonou. Aí, nesse período que eu terminei o namoro, o meu irmão conseguiu uma promoção. Eu tenho um irmão de consideração, que é como se fosse um irmão de sangue para mim, que a gente cresceu junto também, que é o Marcos. Meu irmão recebeu uma promoção, ele trabalha na área de TI e foi para São Paulo. Nesse momento, meu irmão também me abandonou, eu estou no pior momento da minha vida e estou sem ninguém, sem nenhum suporte aqui para me ajudar. E o pior momento da minha vida, em relação ao ministério, para voltar à pergunta, senão eu vou ficar divagando e não chega ao ponto, foi ser resiliente em relação ao que Deus tinha para mim. Porque teve um momento que ninguém mais acreditava. Depressivo, não tenho uma faculdade, Meu Deus. não tinha terminado os estudos. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou insistir. E eu comecei a insistir. Comecei a orar, ia insistir, ia orar, ia cantar. E eu cantava nas igrejas e eu não recebia oferta. Era um refrigerante, um cachorro-quente e uma parra do Senhor. E foi anos assim. Anos assim. Até que um dia um pastor chamado Pastor Ricardo, da nossa igreja, ele olhou para mim e estava em oração e Deus falou que Deus tinha despertado ele para cuidar da minha carreira ministerial. E daí ele tomou a ousadia de marcar uma viagem para mim, para a gente ir para São Paulo, se aventurar em São Paulo. E foi uma aventura, de fato, porque a gente passou necessidade, passou perrengue, passou calote, gente que fechou a agenda e no final não honrou com os compromissos. Mas dali deu start, né, para eu começar o ministério. Começar a viver da obra, de fato. Foi a minha primeira experiência, assim. E eu disse assim para Deus, se isso não acontecer agora,
eu vou arrumar um emprego, porque o fato de eu não ter emprego, de eu não ter faculdade, fez eu terminar um namoro que eu queria tanto, porque eu não tinha perspectiva de vida. Eu tô focado na música o tempo todo e eu não sei se isso vai dar certo. Eu já comecei a pôr dúvida naquilo que Deus tinha pra mim. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se é isso que o Senhor quer pra mim. E esse mesmo pastor, antes de me fazer essa proposta, ele recebeu uma proposta de uma irmã da igreja me oferecendo um emprego na Riachuelo, para trabalhar ali domingo a domingo. E quem trabalha em shopping, domingo a domingo, sabe, né? E não tem tempo para a igreja. Não tem tempo para a igreja, quem dirá para o ministério. É. E daí eu lembro que eu voltando de ter pego a ficha 19, que eu tinha feito a prova, tinha passado, tinha pegado a ficha 19, para colocar lá o currículo com a ficha 19, com todas as informações lá. O meu tio, que tinha conseguido um emprego para mim, estava no carro comigo, e ele parou o carro e começou a chorar. E eu sem entender. Aí ele falou assim, você não vai aceitar esse emprego. Aí eu falei, por quê, tio? Que era a pessoa que mais pegou no meu pé para eu conseguir um emprego, para eu conseguir alguma coisa da minha vida, estava fazendo naquele momento ali para eu não aceitar aquele emprego. Ele falou assim, eu sinto muito forte no meu coração que o que Deus tem para você está muito perto. Está muito próximo de acontecer. E se você aceitar esse emprego, você não vai ter tempo de se dedicar à música. Deus usou ele, né? Usou. E eu falei assim, eu sei que eu já falei muito pra você que você tem que trabalhar, mas hoje eu olho pra você e eu entendo que Deus ele tem algo especial com você. Não pode ser em vão essas canções que você tem cantado, as canções que Deus tem te dado, como a igreja tem sido tocada e transformada e curada através dessas canções. Não aceita esse emprego. E aí eu recusei o emprego e meses depois, esse mesmo pastor, em oração, Deus falou com ele, vai. Dá o start e vai dar certo. Nesse meio tempo, a minha mãe, que já tinha voltado para Jesus, estava firme na igreja, ela se afastou de novo dos caminhos do Senhor. E daí, quando ela se afastou, eu entrei em outra crise. Porque estava tudo indo bem. Parecia que o ministério estava andando, as coisas estavam caminhando. Aí minha mãe, o cenário era, minha mãe se desviou, se envolveu com alguém próximo da minha idade, muito novo, e que era viciado em droga. E ela pegava todo o dinheiro do trabalho dela para sustentar o vício do rapaz. Meu Deus. E aí, eu lembro que no meio dessa crise e de tudo que eu passava, dessa gangorra, como eu falei antes, tudo era um gatilho para eu ficar mal. Aí foi mais um gatilho para eu ficar mal. E questionar Deus, e questionar as promessas de Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E contraponto, eu tinha guerras internas. Eu lutava contra outras coisas que só Deus e eu sabia. Por exemplo, né? Poucas pessoas sabem desse testemunho. Eu acho que eu contei um podcast só, que foi o podcast lá da casa, lá na MK, da minha gravadora, que foi o fato de eu ter sido apresentado à imoralidade sexual muito cedo. Ainda novo. Naquela época, se hoje já existe um machismo muito forte de como o homem tem que tratar a mulher, como nas músicas, em tudo hoje em dia, as pessoas objetificam a mulher. O mundo tá assim. E naquela época não era tão diferente, mas a diferença era que os homens, eles diziam que você deveria tratar a mulher como se fosse uma coisa descartável, né? Os homens seculares. Então, eu tinha um tio-avô, eu tinha homens da parte do meu pai que me apresentaram a pornografia muito cedo. Eu lembro que eu tinha 11 anos de idade para 12, quando um tio meu pegou um celular e mostrou para mim um vídeo pornográfico. Ele disse, é assim que você tem que fazer com a mulher. Meu Deus. Você tem que tratar ela assim. E eu era uma criança. Se fosse na perspectiva de hoje, é um abuso, né? É um abuso porque a mente de uma criança que está em desenvolvimento não tem que ver essas coisas, não tem que ser apresentada para isso. E aí começou a minha guerra contra a pornografia. Que mesmo depois de ter aceitado Jesus, era uma luta interna e era uma gangorra interna. E aí foi nesse contexto que nasceu
talvez o que eu posso dizer, um dos dias mais difíceis da minha vida. Que foi numa vigília da nossa igreja, onde eu estava nessa gangorra de inconstância espiritual, inconstância de fé, e eu estava ministrando numa vigília da nossa igreja local. Uma vigília chamada Incensários. E eu estava cantando uma música do André Aquino, chamada Quando Ele Vem. E tem uma parte da música que fala assim: faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez, faz de novo. E enquanto eu estava ministrando essa parte, pastora, Deus me deu uma visão no meio do altar. E eu vi um quarto escuro. E eu vi uma vassoura gigante. E Deus varrendo a sujeira daquele quarto. E eu senti no meu espírito o Senhor falar comigo: o altar não te respalda mais. Eu sei quem você é quando ninguém te vê. E ali minha perna tremeu. Eu falei assim: deu ruim. Experiência linda, né? Eu falei: deu ruim pra mim. Porque eu sei a vida dupla Ouviu a voz que eu tô vivendo. E eu sei que não adianta cantar aqui e quando ninguém vê, os frutos ser frutos da carne e não do espírito. E aí eu comecei a clamar. Não é uma afirmação. Todo mundo canta essa canção achando que é uma afirmação. Mas é um clamor. Eu comecei a dizer: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Assim, o temor, o meu coração se encheu de temor naquele dia. Às 2h da manhã, naquela vigília, enquanto eu ministrava. E no momento que eu comecei a cantar, a igreja toda começou a cantar junto. E depois do último refrão, eu senti um perdão genuíno. Que estava lavando minha alma, pastor. Aleluia, Deus. Perdão muito genuíno. E eu comecei a gritar, literalmente gritar: teu perdão é completo. Coisa linda. Teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E foi nesse contexto que Sou Casa nasceu. A música que me deu uma projeção. Foi num confronto onde Deus colocou a prova. Deus deu uma sacudida naquele momento ali, né? Deus deu. E verdadeiramente mostrou que era com você. Sim. Aí é onde eu volto para aquele texto, né? O amor cobre multidões de pecado. Porque só Deus sabe, Porque não era porque eu queria. Não. Tem um contexto. O vício foi para eu ser apresentado à pornografia muito cedo. E eu sempre lutei com essa gangorra. E naquele dia o Senhor estava quebrando o ciclo na minha vida. Glória a Deus. Naquele dia Deus estava rompendo com algo na minha vida. E naquela mesma semana, a minha mãe entrou numa briga com o namorado e ela foi para cima do cara e bateu no cara e chegou em casa bêbada. Aí eu fui para minha casa, eu morava com minha avó ainda na época. E depois dela tomar um banho, eu olhei no olho dela e falei assim: eu não vou perder a senhora pro diabo. Eu peguei na minha mãe, obrigado, sem ela querer, e eu comecei a orar por ela. Daqui a pouco tava eu e ela chorando, e ela voltou para Jesus naquele dia. Coisa linda. Ela voltou para Jesus em 2017. Foi quando o Senhor, uma semana depois de Deus me dar a música Sou Casa, Deus começou a mudar as coisas de lugar. Eita Deus. Começou a mudar as coisas de lugar na minha vida. E quando eu penso que as coisas estão indo, estão fluindo, eu tive outra depressão, eu tive outra queda de crise de identidade de novo. E voltei para a depressão. Foi quando, nesse meio período, eu tinha conhecido a Laine, que hoje é minha esposa. Estamos juntos em dezembro, dia 7 de dezembro, a gente faz 7 anos de casado. E eu estava na casa dela, na época. E eu preciso contar, abrir um parênteses aqui. Porque quando eu compus a música Sou Casa, e como eu falei para a senhora, eu estava nessa gangorra espiritual quando o Senhor me confrontou. E nesse contexto eu conheci Laine, conheci a minha esposa, no contexto onde eu conversava com ela, mas conversava com outras meninas na igreja. Solteiro, ministro de louvor, e que é o pessoal vai falar que é o
o ludibriador, né? Aquele menino que conversa, ora com 5 meninas ao mesmo tempo. Deus está te vendo, tu não faz isso, tu vai pagar um preço muito alto. E eu lembro que quando eu conheci Laine, eu estava nesse contexto, pastora, de conversar com várias meninas e não ir para frente com nenhuma. E quando eu conheci Laine, vi Deus na vida dela, assim, e via ela como uma mulher de Deus, de fato, ali. Não que as outras não fossem. Eu que não era a pessoa certa para ninguém. Mas eu olhei para ela e eu disse, Deus, eu preciso casar com essa mulher. Mas eu sou um moleque, eu sou um menino. Eu brinco com o sentimento das pessoas. Eu tenho uma vida dupla. Eu sou no altar uma coisa, fora do altar eu sou outra. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Deus, faz de mim um homem. Amém. Que eu sou um moleque. Eu sou um menino. Eu sou incorreto. Eu sou imoral. Mas eu vejo nessa mulher uma mulher de Deus. Eu queria casar com essa mulher. E eu contei pra ela. Contei todo o contexto. Contei que eu conversava com outras pessoas, não apenas com ela. Pedi perdão. E falei que eu estava interessado. E queria conhecer ela e tudo mais. E no dia que eu fui na casa dela, conhecer os pais dela, o meu sogro, ele é pastor da Assembleia. E eu cheguei na casa do meu sogro, pastor, com a bermuda azul florida, com a camisa preta bem apertada, o cabelo no ombro, Meu Deus. parecia um surfista. E eu disse, ou ele vai aceitar, ele vai me expulsar daqui. E daí eu falei pra ele, tudo que eu falei aqui pra senhora, eu falei pra ele, disse, pastor, eu sou ministro de louvor, e eu tô num período da minha vida que eu tô tentando consertar a minha vida, como ministro, como homem de Deus. Eu já namorei muito, eu já fui muito namorador, muito paquerador na igreja. Eu não acho que isso é correto para um homem de Deus, para um ministro do evangelho. E eu fiz uma aliança com Deus que a próxima pessoa que eu fosse namorar seria a mulher que eu iria casar. E eu não tô aqui para pedir a mão da minha esposa em namoro, da sua filha em namoro, mas em casamento. E daqui a 1 ano e meio ou 1 ano eu vou casar com a sua filha. Eu não tinha um prego para amarrar na parede, pastor. Um prego sequer. Mas eu fui lá e pedi ela em casamento. Aí ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, se ajoelha aí. Aí eu falei, pô, vai expulsar os demônios todinho agora. Só faltou falar, bota a mão pra trás. Aí ele pediu pra ela se ajoelhar, pra eu me ajoelhar, ele colocou a mão nas nossas cabeças e, emocionado, ele nos abençoou. Abençoou nosso relacionamento, nossa união. Passaram-se mais ou menos 3 meses, eu tava lá com ela namorando. O rapaz passou na porta, na hora que eu estou saindo de casa, o rapaz passou na porta da casa dela e declarou assalto, né? É um assalto, não sei o quê. E aquilo causou um gatilho em mim. Ele pediu o celular, pediu a carteira. Eu dei a carteira, eu dei o celular. E depois que ele pegou o celular e a carteira, eu, mais calma assim, levei ela pra dentro de casa. Comecei a me tremer, eu disse, ele levou o celular. Daqui a pouco ele voltou e jogou o celular. Meu Deus. E o celular já estava quebrado. Só que aquele celular era o celular que tinha mais de 80 músicas minhas gravadas. E na hora que eu peguei o celular, eu fui fazer um backup no celular e apaguei todas as músicas que eu tinha no celular. Meu Deus. Que eram músicas que eu iria gravar, músicas que era para eu ceder para outras pessoas e ser remunerado por isso. E ali eu entrei em crise de novo, porque eu fiquei com medo de sair na rua, fiquei com síndrome do pânico, por causa da questão do assalto. Veio o revólver apontado para mim. E por ter sempre lutado com a depressão, isso foi mais um gatilho para eu ficar de novo com depressão. O tempo foi passando, e aí chegou, né, o que eu posso falar que foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida em relação ao ministério. 2 meses antes de gravar a música Sou Casa, eu tava pensando em dar cabo assim, da minha vida, porque eu não aguentava mais aquele sofrimento. Meu Deus. De ficar flertando com a depressão o tempo todo, ser deprimido, falava, porque aquilo questionava a minha fé.
Eu sabia de tudo que Deus tinha feito na minha vida, todas as promessas, e eu não entendia por que eu estou triste. Por que eu estou angustiado? Por que eu não tenho vontade de viver, ao mesmo tempo eu tenho medo de morrer? E é uma dualidade que só quem passou e passa por isso sabe como é difícil lidar com essas situações. Não tem explicação. Não né? tem. Como é que você vai entender um homem de Deus que matou 40 profetas de Baal Se escondeu e na com caverna. medo de uma ameaça de uma mulher vai para uma caverna e começa a questionar Deus? A gente não entende. Mas eu entendo o propósito no meio da dor. Amém. Eu entendo isso. Hoje eu entendo. E eu chamei ela, depois dessa crise que eu tive de depressão, eu chamei ela pra ir lá em casa. Eu ia terminar o namoro, pastor. Ia terminar o nosso noivado. Porque eu sou o primeiro namorado, o primeiro marido, primeiro beijo, tudo. E eu não queria causar um trauma nela, porque eu tava decidido que eu ia tirar minha vida. Decidido. E eu lembro que ela chorando, ela falou assim... Eu acredito que o Espírito Santo falou com ela do que eu ia fazer. E ela não aceitou o término do noivado. Ela olhou no meu olho e falou assim: Deus me colocou na sua vida para ver os dias ruins e os dias bons. Que lindo. São só dias ruins. As coisas vão melhorar. E ela falou uma coisa que foi uma chave para mim. Ela falou assim: mas não adianta todo mundo lutar por você e você não querer lutar por você. Você precisa querer. E entender que Deus tem um propósito na sua vida que não acabou. Olha aí. E aquilo foi um galho assim pra mim. E quando eu gravei a música Sou Casa, 2 meses depois de quase tentar suicídio, eu não imaginava a proporção que as coisas iam tomar. E se a senhora vê o clipe, eu com violãozão amarelo, cantando a música Sou Casa, lá na nossa igreja local, eu gravei o clipe todo sorrindo. Do começo ao fim. Só que eu não tava querendo sorrir ali. Eu só queria chorar. Porque eu tava no auge de uma depressão intensa e Meu terrível. Deus. E eu lembro que meu pastor, na hora, antes da gente gravar o clipe, ele falou pra mim assim: vai dar certo. E eu chorava. Falava assim: como é que eu vou lá cantar que eu sou casa? Se eu não sinto que eu sou Com casa. angústia na alma. Se eu tô angustiado. Como eu sou casa de Deus, eu tô triste, tô angustiado. Se eu for lá e cantar e colocar um sorriso no rosto, eu vou estar sendo falso. Eu não vou estar sendo verdadeiro. Aí eu lembro que ele falou assim pra mim: filho, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas crê. Você não precisa sentir. Não é um sentimento, é uma convicção. Então desça lá no templo e decida, mesmo sem querer, sorrir em forma profética. De forma profética. Mesmo sem querer, você vai sorrir do começo ao fim. E daí eu querendo chorar, eu sorri o clipe do começo ao fim. E eu comecei a receber testemunhos de pessoas que estavam assistindo o clipe e estavam sendo curadas da depressão. Meu Deus. E eu continuava com depressão. E eu ficava, Deus, por Ai, que eu tô Jesus. passando por isso? Por que eu tô assim? Por que essas coisas estão acontecendo? E daí, eu acordei pela manhã e o celular tava apitando, eu peguei o celular pra ver, entrei uma mensagem do YouTube, das mensagens do canal, e era uma moça que tava falando assim: eu acabei de tentar suicídio e não consegui. E eu deparei com esse vídeo aqui agora e eu entendi que eu sou casa de Deus, eu não vou fazer mais isso não, com a minha vida não, Meu Deus. porque eu sou o templo do Espírito Santo. Coisa linda. E eu comecei a chorar sem parar, de manhã ali no quarto, na minha cama. E eu parei de perguntar, por que comigo? E comecei a falar, por que não comigo? Se eu estou passando por isso, para que outras vidas sejam alcançadas, deixa arder, Jesus, tudo bem. Vamos até o fim. E quando eu comecei a não aceitar o fato de estar depressivo, mas aceitar que um homem de Deus também fica depressivo. E que ele tem um socorro bem presente na hora da angústia. Assim como Elias teve. Assim como Jesus teve, quando ele disse: eu estou angustiado até a morte. Davi. E eu disse: Deus, se esse conflito é para curar outras pessoas, tudo bem, me cura quando o Senhor quiser. Eu não vou mais pedir para que o Senhor. Eu não vou mais pedir que o Senhor me cure. Meu Deus.
quando o Senhor quiser, o Senhor completa essa obra na minha vida. E o Senhor foi me restabelecendo e me curando de forma gradativa. Eu nem senti. Quando eu vi, eu estava sorrindo de novo. Mas foi um processo, pastor, um processo. Então, para mim, respondendo, depois de tantos minutos aqui, lembrando de coisas, arrodeando, a parte mais difícil da minha vida foi não desistir dela. Foi acreditar que Deus tinha um propósito para minha vida. E hoje ver meu filho, minha filha, Aí vê o minha processo do casa, ver os filho. frutos. Que bom que eu não desisti. Para ver o que Aí Deus está engravidou fazendo. logo sua esposa, não foi? Perdemos o primeiro filho ainda. Perdemos o primeiro filho, que foi uma outra dor, assim, bem difícil. E que eu não lembro se eu cheguei a compartilhar lá na igreja sobre isso. Meu sonho sempre foi ser pai. Pela falta que ele fez, né? Durante muito tempo eu fui um órfão de pai vivo. Eu sempre disse, Deus, eu quero ser pai. E eu quero amar essa criança como nunca fui amado. E daí, quando a gente perdeu nosso primeiro filho, foi na pandemia, 2021. No romper do ano, 2020 para 2021. O pessoal no ano novo, dando feliz ano novo, e a gente no hospital. Com ela sangrando muito, sentindo muita dor. Só que eu já estava tão experimentado em dor, pastor, que eu disse, eu não vou questionar Deus, não. Não vou. Fui forte, ela chorou o que tinha para chorar. Chegamos em casa às 3 da manhã, no dia 1 de 2021. Aí eu fui para a sala, ela foi pro quarto, eu fui para a sala e eu fui me derramar. Comecei a chorar e agradecer. Eu falei, Deus, obrigado. Eu não vou reclamar com o Senhor. Eu já aprendi essas lições. Eu vou te agradecer pelos 2 meses que eu fui pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Pelo dom de gerar. E eu declaro que o nosso filho, ele é uma semente que vai germinar e o Senhor vai me fazer pai de muitos filhos. Assim como o Senhor colocou uma semente na terra que foi Jesus e colheu a multidão de muitos filhos, eu vou ser pai de muitos filhos. Um ano depois, a gente engravidou de novo. Na verdade, meses depois, né? Porque um ano depois, no romper do ano, a gente já rompe o ano com o Gabrielzinho. Eita Deus. E o Gabriel nasceu no dia 6 de dezembro de 2021. 6 de dezembro de 2021. E nós rompemos o ano com ele no colo. Engraçado que a gente rompe o ano com a perda E e no romper do outro ano a gente rompe o ano com um milagre. com um milagre nas mãos. Porque a forma que a gente reage a essas lutas vão determinar muitas coisas que vão acontecer na nossa vida, pastor. Um bispo amigo nosso, chamado Bispo Damasceno, ele fala que a gratidão é a semente do mais. A gratidão é a semente do mais. Se você não consegue ser grato pelo que Deus já fez, você não consegue receber o mais de Deus para sua vida. E eu comecei a ser grato. No meio das lutas, no meio das dificuldades, comecei a ser grato. E Deus foi fazendo a obra. E tem feito até hoje. Que coisa linda. Tá Gabrielzinho aí. E agora a bebezinha, né? Um ano e meio, É né? o Gabriel e a Mariel. Mariel. Mariel significa leoa de Deus. Olha aí. Que coisa linda, né? Eu acho que nesse momento que você se quebrantou ali diante do Senhor nessa perda, né? Era feito que você tivesse ali, o Senhor tivesse colocado assim aquela maturidade de dizer assim, Senhor, é a tua vontade, não a minha. Sim, a soberania de Deus, A soberania. né? Eu não entendia, porque ele sabia que era o meu sonho ser pai. Mas eu não entendia. Só que quando a gente olha para a vida de Jó, a gente enxerga alguém que não blasfemou, Isso. mas questiona. Por E muito, por que, Deus? Por que eu sou fiel? Por que você está fazendo isso? E no final Deus pergunta para ele, né? Onde é que estava tu? Quando eu fiz os firmamentos. Isso. E eu não quero ser perguntado por isso, não. Eu não quero chegar a esse nível de questionar a soberania de Deus, não. Aceitar a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Somente quando você acha que você tem que ser recompensado.
sempre com bênçãos, sempre com coisas fáceis. E não é. E hoje eu sei que, literalmente, pastor, a vida do crente não é um morango, não. Não. É luta. E é uma promessa, né? No mundo vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse ano é que a gente precisa, Exatamente, né, Eliseu? exatamente. A cada dia Não é esse sobre ano. ser feliz, pastor. Acho que a busca pela felicidade é o que está fazendo tanta gente fazer tanta besteira. Porque em busca dessa felicidade, as pessoas se separam, porque não é feliz no casamento, abandonam suas famílias, porque não está feliz. Ah, porque eu preciso ser feliz. Não, você precisa ser feliz, não. Você precisa ser temente a Deus. Porque a alegria do Senhor já é a nossa força. Porque Então a gente Deus tem não que promete entender. felicidade, Ele promete alegria. Justamente, que é Ele. A felicidade até passa, mas a alegria do Senhor não. É um gozo que a gente não consegue entender. A alegria da salvação, a alegria da presença. Oxe, tem preço não. Não tem preço. Não tem preço. Não existe luta que consiga arrancar. Nada dói mais do que a ausência de Deus. Para quem experimentou dessa presença. Nada, pastora. Eu já experimentei o que é a ausência de Deus. Nada castiga mais o nosso coração do que essa ausência. A falta dessa presença. Nada. Nenhuma luta, nada. É isso. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas passando nesse momento por essa situação de Sim, depressão, de sim. angústia. Eu já queria que você liberasse aí uma palavra para pessoas que se encontram nesse mundo, né? Sim. Que fica sem saber o que fazer, o que pensar, às vezes vai até para terapia, psicólogo, mas se Jesus não entrar, né? É uma questão de um equilíbrio Sim, emocional. ter equilíbrio. Libera uma palavra aí, um versículo para. Pastor, o que eu posso deixar para as pessoas que vão assistir, que vão ouvir o podcast é: não desista do que Deus não desistiu. Amém. Não desista do que Deus não abriu mão, do que Deus pagou um alto preço. Que se Deus deu o filho dele, o único filho dele, para derramar sangue pela sua vida, para que você desistisse dela. Então não abra mão dos propósitos de Deus para sua vida. Não se culpe por estar assim. Não ache que por ser uma mulher ou um homem de Deus você nunca vai enfrentar momentos difíceis. Elias passou, Davi passou, Jesus passou no Calvário. Mas que Deus ele possa te dar resiliência, entender que esse momento vai passar e que o gozo do Espírito vai invadir seu coração, a sua vida. O Deus que transformou uma história e continua transformando, pode transformar a sua vida. Não desista dela. Em nome de Jesus. Davi fala, né? Eleve meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E eu acho que o segredo sempre foi esse. Os problemas sempre vão vir, pastor. Sempre. Sempre. Mas a chave é para quem eu estou olhando. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Cristo. A dificuldade é real, tá ali. As ondas estão batendo forte. E ele fala: se é o Senhor, mande ter. Vem. E Jesus mandou: vem, sou eu. E a Bíblia fala que, por causa da agitada das ondas, e Pedro, quando ele tira o olhar de Cristo, que ele olha para a dificuldade, ele começa a afundar. Por quê? Porque quando a gente olha mais para a dificuldade do que para Deus, a gente não consegue ver Deus trabalhar. E a gente apequena Deus na nossa caixinha do nosso entendimento. Porque eu estou triste, Deus está me punindo? Não, tem propósito. O apóstolo Paulo diz, deixa nas coisas. Existe um propósito. Paulo angustiava, Paulo falava: Deus, me livra desse espinho. E Deus fala para ele: eis, a minha graça te basta. Porque a dor nos aproxima, nos amadurece. É uma adaptação. A dor não castiga, a dor não é um castigo de Deus. A dor não é uma punição de Deus. Tem um segredo aí, né? Tem um segredo. Muitas pessoas que, em vez de estar aprendendo na dor, estão sofrendo. Está sofrendo. Aí Deus diz: aprenda. Aprenda. Coisa E o tremenda. sofrimento só passa quando você aprende. Aprende. O que é que ele quer ensinar. É. E essa é a chave. A gente fala assim: não é por que está acontecendo comigo isso. Aí você fala assim: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Qual é a lição? Ainda que você não entenda porque ele quis te ensinar aquilo, mas você tem que saber qual é a lição.
Porque Deus não tenta, ele prova. E Deus nunca provou ninguém para ser reprovado. Nunca. E até ele diz, né, que não, a Não. aprovação que a gente não vem suportar. Porque ele só prova isso, pastora, me sustentou em tantas noites, pastora, tantas noites sofrendo, chorando sem parar. E eu, por que eu estou passando por isso, essa angústia no meu peito, essa dor, esse vazio, por quê, Senhor? E o que me sustentava era saber, se ele está permitindo isso, ele sabe que eu aguento. Ele sabe que eu aguento. Ele sabe. E o aprendizado que eu tirei de todo esse sofrimento que eu passei foi que a natureza de Deus não muda. Porque eu estou passando por um momento difícil. Ele é bom. Ele é bom. Ele é sempre bom. Se meu dia foi ruim, ele é bom. Se meu dia foi bom, ele continua sendo bom. A gente muda. Por causa das circunstâncias. Deus não. Não. Coisa linda. Deus é bom. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Dê sua opinião agora sobre o mercado gospel. Tem se afastado do propósito espiritual em alguns momentos? Você acha que esse mercado gospel, o que mais preocupa nesse cenário geral? Pastora, o que eu posso dizer é que o mercado gospel nunca foi interessado em vidas, não. Sempre em lucro. Olha aí. Sempre em lucro. E a nossa dualidade é viver no meio de um mercado que te vende como um produto e você conseguir ter a resiliência de continuar sendo um propósito. Porque hoje as corporações, as empresas, as gravadoras, você não pode ser ingênuo. Você é um produto e você está vendendo porque o mercado gospel dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Para alguns. Para muitos, não. Mas para alguns dá muito dinheiro. E a nossa linha tênue é não deixar que a necessidade seja maior do que o nosso propósito. Isso. Se eu deixasse que a necessidade fosse maior que o propósito, eu já tentaria no Estado mais, pastor. Porque ministerialmente, não. Mas profissionalmente, não faz sentido eu ainda estar em Recife. Nenhum. Um nicho musical secular, gospel, o nicho musical do Brasil, a maior indústria vai estar no eixo Rio-São Paulo. Para o gospel, então, o eixo Rio-São Paulo é o eixo. Se eu quiser ganhar dinheiro, lucrar, ganhar patrimônio, fazer as coisas acontecer, eu não estaria nem em Recife mais. O que me faz permanecer em Recife é o propósito. A motivação certa. A motivação certa, porque eu tenho muito temor. Um dia eu falei para Deus, nessas minhas angústias, e dizer, Deus, por que eu tenho tantas canções e essas canções vão ser só para mim? Ninguém nunca vai ouvir essas canções. E eu falei, Deus, nunca me dê uma plataforma se eu for me desviar. Amém. Nunca. Nunca me deixa ir mais além se eu for me desviar. Se eu for abandonar a tua presença. Por causa do lucro. E a gente não pode ser hipócrita, pastor. Quando você faz um bom trabalho, você quer sim ser bem remunerado. Você quer... É o fruto do seu trabalho. Você é um bom músico, você estuda, você tem equipamentos caros. Se empenha, né? Você pega os músicos e vai ensaiar no estúdio. Pastor, a gente sai para ministrar em alguns lugares, só de equipamento que a gente leva é mais de 50 mil reais. Equipamentos que precisam ter manutenção desses equipamentos. Mas a gente precisa também entender o propósito. E graças a Deus, os meninos que caminham comigo hoje, o Mike, o Jeremias, o Mateus, eles são meninos de igreja, que servem nas suas igrejas locais. E eles entendem isso hoje. Várias e várias vezes já aconteceu. Da gente não ir para eventos que pagavam muito bem. E da gente ir para eventos que a gente não ganhou nada. Pelo propósito. Isso. Por entender a realidade da igreja. Da igreja não ter condições. Isso. E a gente ceder e ir. E é um culto evangelístico e alguma coisa, a gente vai. Porque a gente entendeu o propósito. O propósito tem que estar acima. Agora, claro que a gente também não pode ir na linha do extremismo. Porque tem os meninos hoje que
trabalham em outras coisas, não vivem disso. Mas tem quem vive. Quem tem que caminhar com isso, que só vive de música. E eu preciso abençoar esses meninos de forma digna. Para que eles possam sustentar suas casas. Todos são pais. Só um que não é, mas todos casados, têm família. Então eu preciso honrar eles. Então, eu tenho uma verba de streaming, eu tenho a verba das músicas, de composição. Não é uma verba absurda, mas é uma verba que sustenta a minha casa. Então, na agenda, essa agenda é um complemento, mas e os músicos? Que estão no dia a dia? Então, eles precisam ser honrados. Já tive muito problema com músicos, já me colocaram na justiça outros músicos. Porque é uma linha tênue. E às vezes a pessoa não entende. Pensa que Eliseu tá rico. Não tá. Não tá. E tá da graça, né? Tô rico da graça, da presença. E eu sou rico, pastor. Eu vou falar, eu sou rico. Glória a Deus. Porque quando eu olho para o que eu tenho construído para minha casa, meu filho, amar Jesus. Meu Deus, isso é muito Sabe, pastora? lindo. A maior riqueza que eu posso ter é se um dia o Senhor me levar, é saber que meu filho amou Jesus através de mim. Amém, Jesus. Sabe? Essa é a herança que eu tenho que deixar para ele, é o legado. E eu tenho entendido esses dias que o legado, ele vai além da herança. A herança é o que eu deixo para eles. O nosso bispo Paulo Filho, fala o seguinte: a herança é o que você deixa para os seus filhos, para o seu parente, para os seus entes. Mas legado é o que você deixa neles. Ninguém tira. Ninguém tira. A herança destrói, alguém pode roubar. A herança acaba. Acaba, mas o legado não. Legado não. Legado é perpétuo. É aquilo que ecoou da sua vida, o que você revelou de Jesus na sua casa, nos seus filhos. É isso. É a maior herança. A maior herança. E eu não posso ser hipócrita, pastor. Eu quero sim ser mais próspero para abençoar outras pessoas, para abençoar outras famílias, para abençoar a minha casa, dar uma dignidade melhor, poder fazer uma viagem, poder proporcionar coisas boas para minha família. Mas o mercado gospel, ele é um mercado. Não deixa de ser um mercado. E eu não estou banalizando, porque eu vivo desse mercado. Mas meu maior desafio é não ser dominado pelo mercado. Isso. Eu trabalho nesse mercado, eu estou inserido nesse mercado, mas esse mercado não pode dominar as canções que eu vou cantar, não pode dominar aquilo que eu tenho que ministrar. Eu já tirei músicas, já coloquei canções, eu já briguei com gravadora para aceitar canções que para mim era o valor de um. Eu sempre falo sobre esse valor de um. Qual é o valor de um? Às vezes a música não é tão popular. Às vezes o pessoal do mercado que entende sobre o nicho vai dizer, Eliseu, essa música não vende. Só que não é, eu não estou preocupado com isso. O valor de um é o seguinte, pastor. Às vezes tem canções que eu sei que é uma canção intencional que tem que estar no projeto. Independente se ela vai ter 7 minutos, 5 minutos. Porque se uma pessoa foi alcançada por essa canção e foi transformada pelo poder do evangelho através dessa música, eu fiz minha missão. Porque ninguém fala de quem ganhou Benihim para Jesus. Ninguém fala de quem ganhou Billy Graham para Jesus. O maior evangelista do século XXI, século XX, 2021. O maior evangelista, o filho dele é outro. Olha os frutos que eles recebem. Pouco se fala do cara que ganhou ele para Jesus. Mas olha o cara que ganhou o maior evangelista para Jesus. Olha a graça. E nesses dias, pastor, eu tenho pedido a Deus o seguinte. Em espírito de oração, eu peço a Deus aquilo que Enoque viveu. E que eu não faço ideia. Você não vai ver grandes histórias de Enoque. Não. Não tem. Não tem. Ele não abriu o mar. Ele não multiplicou os peixes. Ele não matou 40 profetas de Baal. Ele não fez nada disso. Mas existe um trecho da vida de Enoque que fala assim, Deus amou tanto ele, que o tomou para si. Ele andou com Deus. Andou com Deus. E essa para mim é o maior desafio nesse mercado. Entendi. Eu trabalho nele, mas eu preciso andar com Deus. Porque quando chegar naquele dia, pastora, Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer, naquele dia muitos me dirão, em teu nome eu curei, eu preguei, expulsei demônios. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Então eu posso fazer tudo isso e não ser aprovado por Deus. Porque no final, não é sobre ser usado por Deus. Não. Mas é quem conheceu ele.
e quem foi conhecido por ele. Eu não quero chegar naquele dia e dizer o que eu fiz em nome dele e ouvir do meu mestre: eu não te conheço. É forte, né? Eu quero conhecer ele, pastor. Eu quero conhecer o que eu ainda não sei, o que eu ainda não vi. A natureza dele que eu possa ter a sensibilidade de reconhecer na senhora, nos meninos, num amigo, num irmão. Me ensina de quem o Senhor é. É uma parte do Senhor que eu ainda não tive acesso. Me ajuda a te conhecer. É isso que eu quero. Coisa linda. Você já sofreu alguma crítica ou perseguição na sua própria igreja? Você teve assim alguma decepção com o cristão que você ficou assim indignado? Muitos. Já aconteceu várias situações. Não digo de que a igreja me criticou, que a igreja... Não. Não a instituição. Estou falando disso. Mas irmãos em Cristo já machucaram, já me pediram perdão, já pedi perdão também a muitos. Porque é outra coisa que me pega, pastor. A Bíblia fala que em João capítulo 17, durante o texto, em diante, o Senhor vai dizer o seguinte: que no ato de sermos um, é que o mundo vai reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. O mundo só vai reconhecer que Cristo é o Filho de Deus se eu tiver unidade com meu irmão. E o que é que mais acontece nas nossas igrejas, nas nossas denominações e em geral, não só no Brasil, mas no mundo? É a falta de unidade. E tem uma chave que o próprio Jesus fala. E ele está falando isso a respeito do inferno. Uma casa dividida não subsiste. Um governo que é dividido não é governo. E ele está falando assim: o diabo e Satanás, o inferno, está andando de forma organizada. O diabo não pode ir contra o próprio diabo. Então, se a gente reverter isso, a gente vai falar assim: uma casa dividida não subsiste. Então, por que a gente está tão dividido? Quando a gente deveria estar exercendo o governo de Cristo. Quando o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu posso ter uma ideia e uma percepção, eu tenho certeza, pastor, que vai ter uma coisa ou outra teologicamente que a gente pode estar em discordância. Mas a essência, Cristo é o único Senhor e Salvador. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E salvação fora de Jesus não há. Não há. Se a gente concorda nisso, a gente pode se amar, pastor. E conviver mesmo com as diferenças. Mesmo com as diferenças teológicas. Ah, eu sou armeniano. Ah, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Eu consigo ver coisas no calvinismo, no armeniano, coisas que revelam a natureza de Cristo e está tudo certo. Mas eu não sou nenhum nem outro. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Glória a Jesus. Eliseu, se você hoje pudesse voltar ao momento mais escuro da sua vida e conversar com aquele Eliseu que estava sofrendo, o que você diria para ele? Pastora, eu fiz esse exercício em uma pregação recentemente. E foi? Onde eu coloco uma foto da minha família e coloco uma foto minha quando eu tinha a idade do Biel, do Gabriel. A minha avó, por parte de pai, cresceu em outro tempo, outra cultura, né? Então, a forma de dar amor e de corrigir era diferente. Eu lembro que eu era uma criança muito traquina, não parava quieto, imperativo demais. E eu tinha um medo de uma boneca que a minha avó tinha, assim, do tamanho de um trem, assim. Parecia uma boneca assassina. É sério? Uma boneca ruiva, parecia a noiva do Chuck. E pra me fazer ficar quieto, ela me trancava no quarto, de frente pra essa boneca. Meu Senhor. Com 3 anos de idade. Jesus. E eu gritava no quarto: vó, eu vou ficar quieto, me tira daqui, vó, por favor, ela vai me pegar, a boneca vai me pegar. E eu cresci uma criança com muitos traumas. E eu fiz esse exercício de olhar para a foto e falou assim: vai dar tudo certo. Você vai encontrar com Jesus e o amor de Deus vai te transformar e vai te dar uma família abençoada, e vai te dar um ministério e vai te dar uma voz para falar que Ele é bom. Amém.
E é isso que eu diria, pastora. No momento mais escuro da minha vida, eu diria, tá tudo certo, cara. Amém. Aguenta firme aí. Aguenta firme. O futuro é logo ali. E a coisa mais preciosa que você tem é a incerteza. É a falta de controle desse futuro. É. Porque o seu futuro é Deus. É. Deus está lá já. Deus já está lá. Não subestime a soberania de Deus. Deus já está lá. Glória a Deus. Deus já está lá. Se você fosse definir em uma frase toda essa sua trajetória de sofrimento, de conquista e tudo, Graça. graça. Que lindo. Graça. Porque eu não sou bom, pastor. Eu não sou bom. É Deus. A minha convicção de que eu não presto é tão grande que eu preciso de Deus para ser bom. Para ter um resquício de bondade que revela a natureza de Cristo. E eu acho que quando a gente se aproxima de Deus, o que é errado em nós é exposto à luz, a essa graça, de tal forma que a gente nunca se sente perfeito. Nunca merecedor. Desconfie de quem se acha bom demais. De quem se acha espiritual demais. Porque ninguém que conheceu genuinamente Jesus acha que é bom. Ou acha que está pronto. Paulo falava assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, se eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, eu me pego fazendo. O mal que eu não quero fazer. Porque quando a gente encontra genuinamente Jesus, a gente olha para a miséria da nossa vida. De como somos miseráveis sem Jesus. E não queremos voltar para esse lugar de miséria. Fomos resgatados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então quanto mais próximos a gente está de Deus, mais vulnerável e mais ciente de que sem Ele a gente não é nada, a gente fica. Eu não quero perder isso, apóstolo. Sempre que eu perdi isso, sempre que eu entrei nessa, a gente que é cristão, a gente tem uma barganha muito grande. A gente acha que o orar mais, o jejuar mais que alguém, é uma linha muito tênue de você começar a barganhar. De achar que você é merecedor da presença, dos dons, ou daquilo que Deus tem feito porque você é uma mulher, um homem de oração. Não é. Nada barganha com a soberania de Deus. Nada impressiona Deus. Se hoje eu decidir passar 3 dias sem comer, pastor, só na água, isso não vai impressionar Deus. Não vai. Jesus passou 40 dias. Eu não impressiono Deus com os meus atos. Mas eu tenho um entendimento de que eu não fui salvo pelo que eu fiz. Mas para fazer. Aí é onde entra, né? Entendeu? Onde entra o ponto crucial, né? Não é porque eu faço algo que eu fui salvo, mas eu fui salvo para fazer. Para ser diferente. E é nessa ciência de que sem Ele eu não consigo. Eu não consigo. Não vai dar certo sem Ele. Não, pelas nossas próprias mães não é bom, não. A gente não presta para nada, não, pastora. Mas Ele é já Deus. diz na sua palavra, se permaneceres em mim, Exatamente. as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Nem a santidade. Você não consegue. Isso, não consegue de si mesmo. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando muito, mas eu não sinto Deus, porque não é sobre você, querido. Não é. Não tem a ver com os seus feitos. Não tem a ver. Coisa linda. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar aqui a nossa xícara do Instituto Dracma. Gente, eu aproveitar aqui, ó. Nós temos aqui a nossa xícara do Instituto Dracma do Brasil. Você vai apontar o seu QR Code aí para a tela, vai fazer o seu pedido, para abençoar esse Instituto Dracma do Brasil. Estamos tomando conta de 220 crianças em aldeia e aqui na sede. Curso de informática, balé, assessoria jurídica, psicóloga, aula de inglês, espanhol lá em aldeia. Gente, é lindo a gente ver. Futebol, a gente está com mais de 60 adolescentes ali, que a gente tirou ali daquela área de vulnerabilidade para ajudar aquelas crianças. Eu sempre digo que cada semente que você dá é uma semente de esperança, aonde tem chegado esperança para o futuro daquelas crianças. Então, você aponta aí no QR Code, bota uma mensagem aí, como você quer ajudar, e vai ser muito bem-vinda a sua semente para ajudar o nosso Instituto Dracma do Brasil. Glória a Deus. Amém, Deus é maravilhoso. Que tarde maravilhosa. Amém, pastor.
Quer cantar um pedacinho aí do hino aí, só um refrãozinho aí pra gente. Só um refrãozinho. De qual música? Sua casa? A música da sua história. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eliseu, Deus te abençoe. Um prazer imenso, viu? Foi maravilhoso. Amém, eu agradeço. Escutar aqui essas histórias, testemunho tremendo. Que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. Gente, Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Em nome de Jesus.